A paz do Senhor, amados. Glória a Deus, é verdade, né? O que o pastor estava orando, a gente passa lutas. Eu passo luta com as costuras ali. E hoje parece que não estava rendendo, mas graças a Deus o Senhor ainda nos concede o seu descanso, né? E nós podemos ficar pacientes na presença do Senhor, porque Ele nos sustenta em meio às lutas. Bendito é o nome do Senhor. A pastora Beth, ela pediu para trazer uma palavra e a gente frisar sobre o Outubro Rosa. Eu até vim de rosa aqui, né? Porque é muito interessante, irmãos. E eu procurei uma palavra do Senhor desde que ela falou, e eu quero falar sobre uma mulher que amamentou na velhice, Sara. E eu quero ler com os irmãos aqui sobre o chamado de Abraão e de Sara. Quando Deus troca o seu nome, Abrão, para Abraão, né, está aqui em Gênesis 17, o versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações e haverá reis entre eles. E nós vemos, amados, que antes o Senhor chamou a Abraão. Ele chamava Abrão, né? Quando ele o chamou. E ele falou: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele levou Ló consigo, mas enquanto ele não despediu Ló, o Senhor não mostrou a promessa, né? Glória a Deus. E aqui eu quero frisar Sara, porque nós estamos falando do Outubro Rosa e a amamentação é algo muito importante. E o Senhor deu esse privilégio a Abraão e Sara. E ele fala que o tornaria pai de reis, de nações. Abraão não tinha mais esperança de ser pai. E ele, aos 99 anos, né, ele fez a promessa do filho legítimo, do casamento, Sara e Abraão. E eles tiveram Isaac. E Abraão, eu coloquei o significado aqui. Abrão é um pai, significa pai elevado, ilustre, pai excelso. Então o nome dele desde o início já tinha um significado assim grandioso, né? Mas o Senhor, ele colocou Abraão, que seria pai de nações, pai de reis. E Abraão, a Bíblia fala no Novo Testamento que ele creu contra a esperança. Ele já não tinha esperança mais de ser pai. Mas o Senhor fez a ele uma promessa. E eu coloquei aqui como tema que diz assim: o cumprimento da promessa e a sua manutenção vem do Senhor Deus. Além do Senhor prometer para nós, Ele também nos dá a condição de manter a sua promessa. E abrindo um parêntese aqui, irmãos, eu estava me lembrando que eu também já não tinha mais esperança. Eu já não tinha esperança de casar, quanto menos de amamentar. E eu me casei, eu já tinha 38 para 39 anos. E eu, na minha ansiedade, com menos de um ano de casado, eu fui ao médico. E ela falou: na sua idade, demora para ter filho. Se uma mulher com menos de 35 tem 20% de chance, na sua idade é só 15%. E eu me lembro que não tinha nem um ano de casado, o Geraldo ajoelhou comigo, perto da nossa cama, e falou: Senhor, é a última vez que eu te peço Maria Cecília. E no outro mês, irmãos, eu engravidei. E eu pude amamentar Maria Cecília até quase 4 anos. Porque eu perdi um bebê depois dela. Ela foi um consolo para mim. Eu me lembro que quando eu saí do hospital, ela não queria vir no meu colo. E aí eu ofereci o peito para ela, irmãos, e foi uma dificuldade para tirar o peito. Mas
o peito, a amamentação é uma prevenção contra o câncer. Então é bom que a gente amamente, né? Não muito igual eu amamentei, porque atrapalha realmente. Mas o Senhor, olha que coisa linda que Ele fez. Você dá a vida e você cuida da vida. E Sara disse, quem diria que Abraão veria eu amamentando um filho, né? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E esse versículo, irmãos, está em Gênesis 21, o versículo 6 a 7. Que diz assim, Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu, vão rir comigo. E disse mais, quem diria a Abraão que Sara, sua mulher, amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. E, como eu estava falando com os irmãos, Geraldo tinha 47 anos quando nós casamos. E eu, irmãos, o Senhor me deu o Geraldo, eu me casei muito rápido, porque já tinha mais de 20 anos que eu esperava me casar. E eu já tinha desistido, eu não tinha mais esperança. E o Senhor, que como Ele cumpre na palavra dEle, Ele cumpre em nossas vidas também. E Ele me deu um marido que me ajudou a cuidar. Ele não só me engravidou, mas Ele me ajudou a cuidar da Maria Cecília. Eu me lembro que ele chegava de madrugada. Ele falava, vai dormir, Iris, que eu vou tomar conta, que o bebê à noite, eles dormem pouco, né? Ainda mais quando a gente amamenta. Então, irmãos, é que eu quero frisar para os irmãos. O Senhor deu um filho para Sara. E o Senhor deu ela condições de amamentar. Porque o Senhor se preocupa com os detalhes. Antes tinha até as amas de leite. Mas Sara, Deus deu ela o privilégio dela própria amamentar. E assim o Senhor também me deu Maria Cecília até hoje. O Senhor tem me dado condições de cuidar. Então os irmãos possam ter certeza de que o Senhor fez a você uma promessa, mesmo que a gente ache que está tardia, mas o Senhor fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E há tempo de casar, né, de ficar viúvo, há tempo de nascer, de morrer. Então, mas nesse tempo que nós temos aqui, o Senhor se preocupa com os mínimos detalhes. Então, igual eu estava falando com os irmãos, o Senhor me deu um marido e um marido que cuida, que cuidou de mim e cuida da Maria Cecília. Então, se você receber uma bênção e você não está vendo ela frutificar, não é de Deus. Não é? Às vezes a gente se precipita e acha que Deus está nos dando algo, como aconteceu com Abraão, né? Sara achou que não ia engravidar e deu a ele Agar. E nós vemos que até hoje tem uma desavença entre esses irmãos, porque o próprio Deus falou com Agar. Então, irmãos, é muito importante nós obedecermos ao Senhor, né? E mesmo assim, quando o Senhor tem uma promessa, Ele é fiel, né? Mesmo havendo esse tropeço aí de Abraão e Sara, o Senhor cumpriu a promessa. E nós vemos que o nome de Abraão é lembrado até hoje, né? Pai de muitas nações. Porque através de Israel, toda a terra foi alcançada. Porque Israel foi escolhida como espelho para de lá vir o nosso Salvador. E aí Deus, usando Paulo, ali no Novo Testamento, o Evangelho foi espalhado a todas as nações. E hoje nós temos Abraão como pai da fé. Aleluia. Por isso ele falou pai de reis, pai de nações. E ele falou também com Sara, que ela também seria mãe de reis, mãe de nações, porque antes ela chamava Sarai. E Sarai é minha princesa, o significado. Mas aí o Senhor falou, mudarei também o nome de Sarai para Sara. No mesmo capítulo, Deus fala com Abraão e fala também que mudaria o nome de Sarai para Sara. E aí também, Sara é uma mulher de alta posição social. E pode ser traduzido como princesa
senhora ou dama. Então antes ela é só minha princesa. E agora ela passa a ser uma princesa, uma senhora, uma dama. Aleluias, uma dama. Nós vemos aí primeira dama, né? É do presidente, mas ela é mais importante. A sua lembrança é mais importante do que a mulher de um presidente. Porque ela foi esposa de Abraão, que obedeceu ao chamado, e ele creu, e o Senhor mostrou ali a terra onde os seus descendentes iriam tomar posse. Então, irmãos, assim o Senhor faz conosco também. Ele nos mostra e nós devemos tomar posse da bênção. Eu estava falando com os irmãos que o Senhor me deu o Geraldo e eu estava num dia no ciclo de oração. Gostava muito de estar no meio das senhoras de oração. E ali eu estava orando e eu já não tinha mais esperança. E na hora que eu ajoelhei para orar com as irmãs, estava sentindo uma presença muito gostosa do Espírito Santo. E ali o Senhor falou ao meu coração, eu vou te dar uma pessoa. No outro dia, irmãos, o Geraldo apareceu e falou que estava interessado em mim. Mas eu corri dele ainda uns 2 meses. Isso foi em outubro. Mas quando foi em dezembro, eu comecei a namorar com ele dia 30 de dezembro. E no dia 31 ele me pediu em casamento. No outro dia... Olha para você ver como que Deus faz. A gente acha que Deus tarda. A gente acha que Deus demora. Mas quando Ele dá, irmãos, eu me senti uma adolescente. Não parecia que eu tinha quase 40 anos. E Sara falou assim, quem diria que eu amamentaria um filho? Isso é verdade, irmãos. Irmãos, eu não tinha nem enxoval. Eu só tinha panos de prato. Porque tudo que eu tinha, eu dei para as minhas colegas que casaram. Porque eu achava que eu não ia mais casar. E aí, eu corri do Geraldo, mas o Senhor enviou um anjo atrás dele para mim, o meu vizinho. E ele falou com ele, aquela moça que você está interessada. Eu falei assim, mas ela não me quer. Eu falei assim, ela te quer sim. Irmãos, e eu não queria. Mas eu estava sentindo falta porque parou de ir na igreja. E aí, no outro domingo ele foi. No dia 30 a gente se encontrou aqui no Horto Florestal. Não estava perigoso igual agora, né? E aí, no outro dia, a gente marcou de novo, no dia do meu aniversário. O Senhor me deu esse presente. E aí, no segundo dia, falou, eu quero casar com você em abril. Eu ainda falei, em abril eu não quero, eu quero casar em maio, mês das noivas. Irmãos, eu casei dia 20 de abril, com 3 meses e pouco, menos de 4 meses. E o Senhor manteve a promessa até hoje e vai manter, né? E Ele me deu, irmãos, a moradia. Ele me deu os móveis, eu não precisei comprar nada. Eu só comprei um enxoval. Olha para você ver. Até carro o Geraldo comprou porque ele andava só de moto. E ele se preocupou comigo, irmãos. Isso é Deus nas nossas vidas. Não é porque a gente é fiel, porque eu pequei contra o Senhor. É porque Ele sonha conosco. Quando nós sonhamos, Ele é fiel. Eu me lembro que na infância... O Senhor já me preservou ali. Eu frequentava a igreja do pastor Rubens ali no Maria Gorete. Era puro mato ali, fazendas. E ali eu já ia à escola bíblica de férias. E ali eu decorava todos os versículos e ganhava prêmio. E quando eu tinha 16 anos, o avô da Ingrid me batizou. E depois de um ano eu fui para a igreja Nova Sião de novo. E lá eu saí para ir para Getsemane, já estava casada. Então, para você ver, hoje eu já tenho quase 20 anos de casada. Maria Cecília está com 18 anos. E quando ela estava com 4, quase eu perdi. Mas aí, quando ela estava quase morrendo, irmãos, eu já não tinha mais solução. E eu me senti naquele dia como Abraão. Eu me lembrei de Abraão. Porque quando o filho adoece, irmãos, a gente corre para o médico, né? Dá uma febre, ainda mais o primeiro filho, mãe mais velha. A gente fica assim mais, paparica mais, a gente parece que sofre mais. E aí eu já tinha ido ao médico, ela estava desidratada, ela estava com gastroenterite, eu não sabia. E aí eu levei ela na igreja para orar, e quando eu cheguei em casa, irmãos, ela já estava começando a inchar os olhos. Quando eu saí de casa, ela já estava roxa. Ela sorriu para mim e veio aquele pressentimento ruim, e falei assim, Senhor, será que eu vou perder ela? E aí eu voltei para casa e ela já estava toda suja, ela vomitava, ela evacuava.
E ela não comia nada, nem o peito que ela gostava. Ela falava assim: mãe, deixa eu só encostar no seu peito. E aí, irmãos, eu falei assim: Geraldo, vamos orar por Maria Cecília. E coloquei ela em cima da cama, irmãos. Eu falei assim: Senhor, me perdoa se eu procurei o médico primeiro, mas agora eu estou te devolvendo ela do jeito que o Senhor me deu nessa cama. Eu estou te devolvendo ela aqui agora. Irmãos, eu senti assim, que eu preferia que o Senhor a levasse, se Ele quisesse, do que eu a ver sofrendo. Eu abri mão da vida dela. E quando eu cheguei no hospital, ela teve um choque anafilático por causa do antibiótico. Eu corri para o corredor do hospital e ali eu ajoelhei, liguei para minha irmã e falei: Graça, a Maria Cecília está morrendo. Ela inchou toda na minha frente e estava sem ar. Irmãos, aí quando eu estava assim ajoelhada, a gente perde toda vergonha, né? E aí eu só vi o Geraldo passando, correndo com ela para eles a socorrerem. E aí eles aplicaram adrenalina 2 vezes na barriga dela, colocou no oxigênio. E o Geraldo veio e falou assim: Iris, eles conseguiram salvar a Maria Cecília. Então, irmãos, quando o Senhor nos dá uma bênção, Ele quer saber se realmente nós vamos falar que aquilo é Ele que nos deu, não é nosso, porque Ele nos deu por um tempo, não é? E às vezes a gente segura achando que aquilo é da gente, mas quando a morte vem, não há quem segure. Só o Senhor pode dar vida a quem Ele deu vida no nosso ventre. E assim o Senhor fez, irmãos, com Abraão. Ele sustentou Isaac. Sara amamentou Isaac, ele cresceu. Depois Sara veio a falecer e o Senhor deu uma esposa. E também passou pelo mesmo problema. Rebeca era estéril. E aí Isaac orou e ela engravidou. E depois os outros descendentes também tiveram esse problema, né? A esposa de Jacó, Raquel. Então nós vemos que o Senhor prova a nossa fé. Ele promete e a gente crê e Ele vê se a nossa fé está fortalecida. E a palavra do Senhor diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Irmãos, dá glória a Deus. Quando a gente está passando por uma luta, é muito difícil. Eu me lembro que eu estava falando com vocês que eu amamentei Maria Cecília. Eu engravidei novamente, ela estava com 6 meses. E quando o bebê estava perto de nascer, eu perdi. E ali, irmãos, eu corria risco de morrer e deixar Maria Cecília. E eu falei assim: Senhor, não me deixe morrer e deixar minha filha para os outros cuidarem. Irmãos, e como o Senhor poupou minha vida ali no hospital, eu pude louvar ao Senhor. Eu falei assim: jamais eu podia imaginar que eu ia cantar louvores em meio a essa dor. Irmãos, mas quando nós oferecemos um sacrifício de louvor ao Senhor, mesmo que Ele não tenha feito do nosso jeito, irmãos, o Senhor, Ele se sente alegre conosco e Ele nos sustenta todos os dias das nossas vidas. Ele sustenta aquilo que Ele nos deu. Então, irmãos, é o Senhor que te sustenta. É o Senhor que mantém o seu casamento. É o Senhor que mantém a sua família. Então, irmãos, eu escolhi este tema porque é importante que os esposos também acompanhem, né, as suas esposas. Que a incentivem, né, e os papais que vão ser pais, né, incentivem as suas esposas a amamentarem. Eu coloquei aqui, olha, a amamentação pode ajudar a prevenir o câncer de mama. Durante o período de amamentação, os níveis de hormônio que favorecem o desenvolvimento do câncer de mama diminuem. Pode modificar as células mamárias, tornando-as mais estáveis e menos suscetíveis a agentes ambientais oncológicos. Graças a Deus, irmãos, eu estava assim já perto da menopausa e o médico pediu para mim fazer o raio-x, que eu faço um controle de linfonódulos, porque também há um perigo de câncer linfático, né? Então a gente tem que fazer esse controle nas axilas quando a gente faz o raio-x da mama. E aí viram nódulos. Então, irmãos, a gente já fica assim arredio, né? Com medo.
E aí o meu ginecologista pediu para mim repetir o exame fazendo ultrassom. Aí no ultrassom não tinha nódulos, mas tinha uma ectasia ductal na outra mama, que é no canal do leite. E eu falei assim, meu Deus, aí eu não gosto muito que fale em cirurgia, porque eu tenho um pouco de medo de anestesia, de dormir. Mas aí o médico falou assim, tem que tirar para não virar câncer. Então, irmãos, o Senhor cuida de nós, né? Então a gente corre esse risco, até mesmo na menopausa ou pós-menopausa. Então o Senhor cuida de nós, e ali eu pude fazer a retirada dos cistos, né? E graças a Deus nunca tive câncer de mama. Nunca tive câncer nenhum. E na minha família, irmãos, já teve, né? Minha irmã já teve câncer, meu pai morreu de câncer e meu irmão morreu de câncer. E meu irmão agora, o mais novo, teve câncer de próstata também, igual meu pai. E ele cuidou, graças a Deus, ele está aí, né? Cuidando. Então, nós vemos que nós devemos ter esse cuidado, né? Em breve vai ter o mês dos homens também. Então é importante, porque o Senhor quer que a gente viva para cuidar daquilo que Ele nos deu. Né? É igual, fala assim, a bênção às vezes é fácil, mas a gente manter aquilo que o Senhor nos deu não é fácil. Né? Cuidar de um filho, de um casamento não é fácil. Mas o Senhor é aquele que nos capacita a cuidar. Ainda que pareça difícil, às vezes é doloroso, a gente preocupa, mas o Senhor traz calma à nossa alma. Amém? Glória a Deus. E por último aqui eu notei que antes os nomes, tinham muito significado, né? Antigamente, por isso o Senhor fez essa troca de nomes. Aleluia. E nós vemos que várias vezes, né, o Senhor fazia uma troca, aqui ele acrescentou e tirou letras, né? Porque o Senhor valorizava aquilo que eles valorizavam na antiguidade. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e o Senhor nos convida a continuar crendo que Ele é o nosso sustento, que Ele provê para nós todas as coisas. Tudo aquilo que Ele te prometeu e ainda não aconteceu, espere com paciência. E aquilo que Ele já te deu, não se preocupe, Ele te ajuda a cuidar. Amém? Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? É uma palavra breve, né? Mas que o Senhor possa continuar falando aos seus corações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer o apelo, se porventura houver alguém aqui que ainda não aceitou esse Jesus, ou também que esteja nos ouvindo na internet, que você possa entregar o seu coração. Aqui eu vejo que todos aqui, né, já aceitaram Jesus. Mas o Senhor te convida a crer mais no Senhor. Crer já somente no Senhor, diz um hino, né? Crer já somente no Senhor. Sua fé Jesus contemplará. Tudo aquilo que Ele promete, Ele dá. Não deixe a sua fé vacilar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E nós vamos abençoar aquele que está nos ouvindo. E eu quero abençoar a minha e a sua vida no nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu te agradeço por essa palavra de fé, meu Pai, como o Senhor ensinou Abraão a confiar. Ó Senhor, o Senhor ensinou a ele a crer contra a esperança, porque ele não tinha mais esperança de ter um filho, muito menos de ser pai de nações. Ó Deus, e aqui também pode haver vidas que está passando por um problema, Senhor, ele não vê saída. Ó Deus, mas como eu estava ali cantando um cântico hoje, o Senhor vai além da medicina. Ó Deus, se porventura houver uma mulher com câncer de mama, Senhor, lutando, ó Pai, outro tipo de câncer, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos rejeitando este câncer. Ó Deus, e nós estamos profetizando saúde sobre o nosso corpo. Ó Deus, e se porventura tiver um câncer querendo se manifestar, ó Deus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu estou rejeitando, Pai, toda doença, Senhor, no corpo, na alma e no espírito, ó Pai, pedindo ao Senhor
que dê-nos uma nova unção, uma unção de fé, de confiança, de ousadia, Senhor, para ir contra todo o mal que venha assolar o teu povo. Ó Deus, que o Senhor abra a nossa visão espiritual. Ó Deus, em nome de Jesus, como o Senhor abriu os olhos de Abraão, e o Senhor falou que os seus descendentes seriam como a areia do mar, como a areia da praia, não se poderia contar. Ó Deus, e as bênçãos do Senhor são incontáveis. Muito obrigada, Senhor. Eu oro agradecida a Ti por esta palavra e abençoando os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.